Salve, salve Belo Horizonte! A boa notícia é que a Secretaria Municipal de Cultura e a Lepeti estarão apresentando o Curta-Circuito em outubro. É mostra de filmes que unem música e cinema, além de debates e muito mais. Tudo gratuito. 21ª Mostra Curta-Circuito de 11 a 17 de outubro. www.curtacircuito.com.br. Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Curtam o Curta-Circuito em outubro. Rock é rock mesmo, ritmo alucinante. O marco zero dos concertos de rock brasileiro no cinema, por Ricardo Scott. O primeiro grande concerto de rock brasileiro, dizia o cartaz do Festival Hollywood Rock, realizado durante 4 sábados, de 11 de janeiro a 1º de fevereiro de 1975, no Estádio General Severiano, no Rio. E hoje, contada pela metade, a história aponta para um pungente movimento do rock no Brasil durante os anos 1970. Um evento ao qual chegaram a comparecer 10 mil pessoas nos 2 dias, repleto de artistas conhecidos ou em vias de estourar. Patrocinado por uma grande empresa, a empresa de cigarro Souza Cruz, numa época em que isso era permitido e que ainda por cima gerou um filme. O tal filme foi Ritmo Alucinante, de Marcelo França, que chegou às telonas em setembro de 1976. A turma que participou do festival dava um bom retrato do que era o rock brasileiro naquele período. Rita Lee e Tutti Frutti, com uma formação diferente da que gravaria em 1975 o disco Fruto Proibido, tiveram um dia só para eles, logo na abertura. Na sequência, dia 28, Os Mutantes, comandados por Sérgio Dias, e um dos representantes mais cultuados do rock progressivo brasileiro, o Veludo. Mais 3 bandas progressivas, cada uma em situação diferente diante do mercado, ocupavam o palco no dia 25. Os veteranos do Terço, os promissores rapazes do Peso, lançavam Em Busca do Tempo Perdido naquele mesmo ano. Mais 3 bandas progressivas, cada uma em situação diferente diante do mercado, ocupavam o palco no dia 25. Os veteranos do Terço, os promissores rapazes do Peso, lançavam Em Busca do Tempo Perdido naquele mesmo ano, e os ainda sem gravadora do Vimana, cuja posição de emprestadores de equipamento tinha lugar até nos créditos do filme. O mais pujante, sem dúvida, ficou para o fim. 3 artistas de épocas diferentes, mas que tinham quase a mesma idade, fechavam o festival. Célie Campelo, rainha do rock dos anos 1950, o jovem guardista hard rocker Erasmo Carlos e a novidade Raul Seixas, lançada para o grande público 2 anos antes. Sendo que este último proporcionou um show de loucura e magia que muita gente compara à apresentação de Jimi Hendrix, encerrando o festival de Woodstock. Por sinal, o clima do festival realizado em Bethel, Nova York, em 1969, pairava sobre o evento que ocupou durante um mês o antigo estádio do Botafogo, onde hoje é um centro de treinamento do Clube Carioca. Pelo menos essa era a intenção do realizador do festival, Nelson Motta, que sempre sonhara em fazer um festival de rock. Outras semelhanças estavam lá: as deficiências técnicas, as chuvas que derrubavam tudo e quase inviabilizaram o show dos Mutantes, que durou menos de meia hora, a perseguição policial. Houve relatório do famigerado DOPS, evidentemente. Vale citar que, ao se falar de rock, 1975 era uma coisa no Brasil e outra coisa fora dele. Lá fora, nomes como Paul McCartney e Elton John vendiam muitos discos. The Who, Rolling Stone e Led Zeppelin lotavam estádios. O Queen era a banda grande. Pink Floyd era um circo pop progressivo. Alice Cooper causava sustos, mas já migrara para um esquema mais mainstream e egocêntrico, sem a banda que lhe dava sustentação no começo da carreira. Por outro lado, o underground era mantido de pé por umas bandas barulhentas que tocavam numa biboca nova-iorquina chamada CBGBs. E os discos que todo mundo comentavam eram os de David Bowie e Lou Reed. E o punk estava para driblar a esquina a qualquer momento. Era uma década em que custava caro fazer parte da modernidade.
Às vezes, pagava-se com tragédias pessoais, mas em que um cisco de pacto com o passado poderia colocar qualquer artista em decadência? Na virada para 1977, isso ficaria muito, mas muito mais evidente. No Brasil, a juventude amava rock progressivo. A noite de Mutantes e Veludo esteve mais lotada que a noite de Rita Lee, que ainda não estourara. E punk parecia mais coisa de página policial, gangues, violência, letras rancorosas, do que de revista de música. Rock, como era entendido pelas gravadoras, era algo que cruzara as esquinas do progressivo, do hard rock e do glam rock. A febre secos e molhados ainda era coisa bem recente, com um tiquinho assim da jovem guarda. Fazer show era uma aventura, perdia-se muito dinheiro, palcos e equipamentos eram caros, precários e desencorajantes. E não raro, artistas contratados por grandes gravadoras precisavam resolver eles mesmos os problemas que lá fora sobravam para empresários e roadies. Mutantes, segundo testemunha, tocaram em Hollywood Rock sem terem nem roadies para ostentar. Não custa lembrar que em 1975 lançavam-se muitos discos, mas quem vendia muito era Roberto Carlos, parceiro do Erasmo que estava no festival. Continuaria a ser tudo assim por vários anos. E no filme? Ritmo Alucinante, o documentário, não traz tudo do festival. Boa parte do filme é ocupada mesmo com os grandes nomes que tocaram lá, mas ainda há uma música do Vimana e duas do Peso. Filmar os Mutantes debaixo daquela chuvarada deve ter se tornado uma missão impossível, e estava evidente que o maior apelo visual viria mesmo dos shows de Rita Lee e Raul Seixas, dois nomes jovens quentes, como se dizia pelos anos 1970, alinhados com a época. Logo na abertura, entre imagens do palco sendo montado e dos testes de som, um avião anuncia o show de Rita Lee, hoje em Botafogo, com uma faixa lá no céu. Para quem era louco, alucinado por modernidades e já se perguntava quando é que o Brasil estaria alinhado com as novidades que vinham lá de fora, a apresentação de Rita, que abre o filme, era um raro respiro pop. O Tutti Frutti ainda estava com uma formação antiga, da época do disco Atrás do Porto Tem uma Cidade, 1974, com Lucinha Turbum, fazendo vozes e guitarras juntos da banda, que tinham músicos como Luiz Carlini, guitarra, e Lee Marcucci, baixo. Rita surgia tocando sintetizador na versão quase bug de Voe Comigo, que seria gravada em 1978, com o título mudado para Sem Cerimônia e sem o verso Eu Estou Aqui para Viajar com Você. Os primeiros tempos de Tutti Frutti eram de rock manhoso à la Mott, The Hoopla e Rolling Stones, mas com os dois pés no glam rock. E Rita, ao sair do teclado, surgia dançando pelo palco com uma malha brilhante, cabelos ruivos e botas enormes. Um dress code que a colocava mais próximo da fase Aladdin Sane e David Bowie do que das cabriolas de Mick Jagger, embora o som do grupo devesse muito também à fase Mick Taylor do grupo britânico. Rita canta sua versão de Splish Splash, sucesso de Roberto Carlos, é focalizada várias vezes de costas pela câmera, deixando transparecer certo machismo da equipe, e deixa o palco em meio a um instrumental que culmina num solo de bateria. Eram os anos 1970. Era diferente. O Hollywood Rock de 1975, vale citar, não tinha nada a ver com o festival realizado a partir de 1988, com edições no Rio e São Paulo, e que trouxe os Rolling Stones pela primeira vez ao Brasil em 1995, por acaso com a abertura da própria Rita Lee. A Souza Cruz nem sequer se referiu ao evento quando saíram as primeiras reportagens sobre a estreia do festival nos anos 1980. Para dizer a verdade, as condições nem eram as mesmas, nem haveriam como ser. A quantia de 280 mil cruzeiros bancava todo o evento e não conseguiria atrair astros internacionais para o Brasil. Por outro lado, havia um filme realizado de maneira heróica. Nelson Motta, em entrevistas, disse nem sequer ter ideia de como Marcelo França, o diretor, conseguiu realizar aquelas filmagens, e que dava àquela aventura roqueira verde e amarela certo ar de rock é rock mesmo,
que era como The Songs Remain the Same, de Led Zeppelin, era chamado aqui. Nascido em 1947 e morto em 2011, Marcelo Pieste, França, vinha de uma experiência como diretor de curtas e como produtor, e estreava como diretor em Ritmo Alucinante. Em 1971, fora produtor executivo do censurado Mangue Bang, de Neville de Almeida. Sua carreira na produção incluiria ainda filmes de relativo sucesso como Fulaninha, de Davi Neves, 1986, e Barrela, Escola de Crimes, de Marco Antônio Cury, 1990. Sua captação de imagens em Ritmo Alucinante é mais de documentário do que propriamente de gravações de shows. Era como se tudo fosse filmado por um Globo Repórter ou para alguma reportagem de TV, mas sem o mesmo apuro técnico, do que propriamente para um show que o fã deveria tentar curtir como se estivesse na plateia. Pela riqueza do registro de imagens, é possível e necessário desculpar a iluminação precária que surge na tela em vários momentos, transformando Rita Lee numa espécie de sombreado brilhante. Uma crítica publicada no Jornal do Brasil em 20 de setembro de 1976, assinada por José Carlos Avelar, conta que eram só 2 câmeras sendo usadas pela equipe. Uma crítica publicada no Jornal do Brasil em 20 de setembro de 1976, assinada por José Carlos Avelar, conta que eram só 2 câmeras sendo usadas pela equipe e opina que o palco não havia sido montado para receber uma equipe de filmagem, o que provavelmente causou falhas na produção. O crítico reclamou também do fato de o filme ter pouca informação sobre o que passou no festival além do que foi filmado. De fato, sequer há uma narração explicando o que foi o evento ou um apresentador mostrando o que era aquilo, ou informando a respeito dos astros que não foram filmados. A multiplicidade de pontos de vista, a qual Avelar se refere em seu texto, estava garantida pela visão do mar de gente na plateia, pelas entrevistas que surgiram no meio do filme e pela diversidade dos números apresentados, e pela iniciativa de filmar um concerto, coisa que só havia sido feita poucas vezes, como nas gravações dos shows de Fono 73, em 1973, e das concorridas apresentações do Som Livre Exportação da Globo. Progressivo. O Vinama era uma banda que, segundo a literatura sobre o rock brasileiro nos anos 1970 e 1980, tinha muito equipamento. Era tanto equipamento que o grupo chegava a ficar preso ao Rio ou a pequenas apresentações em cidades próximas como Niterói. Havia muito apuro tecnológico no grupo, cujo tecladista, Luiz Paulo Simas, era dono de um dos raros sintetizadores do Rio de Janeiro e havia feito jobs díspares com o barulho da mosca em Mosca na Sopa, de Raul Seixas, e o Plim Plim da Globo. Isso chamava a atenção dos fãs e de alguns produtores. O grupo acabou se tornando um dos primeiros a gravarem no estúdio novinho de 16 canais da Som Livre, o Level. A formação que tocou no Hollywood Rock já tinha Lulu Santos na voz e na guitarra, e ainda não tinha Rich nos vocais nem Lobão na bateria. Candinho, o batera, ostentou com um instrumento de 2 bumbos. Lulu soltou a voz e tocou em Perguntas, um funk progressivo que acabou se tornando uma única música da banda a fazer parte do filme e que, curiosamente, se rearranjada, poderia fazer parte do repertório solo do cantor. Fernando Gama completava o time no baixo. Bem pouco para conhecer o som do grupo, que teria um single lançado em 1977, um ano em que o rock progressivo já tinha perdido terreno a ponto de bandas como Yes estarem partindo para outras viagens. O que o filme esconde é que o grupo foi vaiado por alguns fãs do Peso, grupo de origem cearense, mas radicado no Rio, e que tocou na mesma noite do Vinama. Lulu Santos não deu nenhuma bronca na plateia. Foi apenas um discurso rápido que não estava no filme, e o show continuou. O Peso tinha como frontman um senhor vocalista, Luiz Carlos Porto, que dividia quase todas as parcerias com o guitarrista americano Gabriel Homera. Este, uma figuraça roqueira que se dividia em vários trabalhos no Brasil. Tocou com Tim Maia, Erasmo Carlos e Gal Costa. Compôs temas ligados ao soul para Tim, foi produtor de samba, cuidou do disco de estreias de Almir Neto, o suburbano, e utilizando o inglês de nascença e os conhecimentos próprios, ainda trabalhou como jornalista de rock.
O Peso, em 1975, ainda era uma novidade. Já vinha de um festival da Globo, o FIC, de 1972, último da série, e de um sucessinho e escândalo com o pós-tropicalista, o Pente, que ensinava uma maneira original de fechar um cigarro de maconha. No filme, o cabeludaço Porto adota uma postura cock rock que lembra um Roberto Plant nativo, e a banda toca apenas 2 músicas, Blues e Sou Louco por Você. Gabriel solta a mão nos solos e, segundo testemunhas, o público curtiu bastante o show. Faltava a iluminação do qual o Led Zeppelin teve direito em The Songs Remain the Same para destacar a qualidade do show do grupo. Bate-papo. O aspecto jornalístico do filme é dado pelas entrevistas que surgem no decorrer de Ritmo Alucinante. A falta de um apresentador ou de mais depoimentos sobre o que estava acontecendo ali é compensada pela aparição de Scarlett Moon, então uma excelente repórter do jornal Hoje da Globo e que fez parte de um time campeão que incluía Big Boy e Marisa Rajagabaglia, entre outros nomões da aurora do jornalismo pop televisivo. Scarlett, que se casaria anos depois com uma atração do evento, Lulu Santos, mas com este já devidamente longe do Vimana, conversa com apenas 2 nomes do festival, e justamente os mais próximos em termos geracionais, Erasmo Carlos e Célie Campelo. Comparado com seu parceiro Roberto Carlos, Erasmo era bem diferente. Carregava a bandeira do rock e no palco se comportava como um vocalista no estilo Roger Daltrey, Robert Plant. No papo com Scarlett, resume dizendo que tudo começou com o rock and roll e ele não é só som, é imagem também. Deixava claro que havia limitações na hora de fazer rock, como a compra de instrumentos e a censura do governo militar. Aliás, Erasmo chegou, segundo ele próprio, a tentar comprar equipamentos de Alice Cooper, quando o cantor veio fazer turnê no Brasil. Não conseguiu. Célie, ao lado de Erasmo, dá depoimentos em meio a montagens do palco e marteladas. Ela voltava à carreira após anos sumida, cuidando dos filhos. E apesar de quase parecer uma senhora, tinha 33 anos em 1975. Lembra que os anos 1950 eram uma época repleta de versões. Não havia como gravar o rock feito aqui. E que em 1975 o rock já estava ganhando uma cara brasileira com novos compositores. A discussão sobre se o rock era música brasileira era prato do dia, assim como se o rock era uma invasão estrangeira inaceitável. A cantora de Banho de Lua, um hit italiano relido em português, encerra o papo dizendo que uma vez que se canta na nossa língua, é música brasileira. Pronto. Reis do rock. A época, para Erasmo, era a do disco 1990 Projeto Salva Terra, lançado em 1974 e que trazia uma sonoridade que unia MPB, toada moderna e hard rock. Era o repertório que ele levava para o palco de General Severiano, com músicas como a faixa título e a lenda de Bob Nelson que ele toca no palco, além da recordação do hino Minha Fama de Mal. A câmera, meio bêbada, mostra Erasmo acompanhado de uma turma brava, Ion Muniz no sax e na flauta, Rubão Muniz no palco, Pascoal Meirelles na bateria, entre outros nomões dos estúdios. Erasmo canta e dança de maneira até mais andrógina que o normal associado ao seu trabalho, usando uma calça apertada. A banda que o acompanha parece ter vida própria, como se fosse um grupo de rock acostumado a pegar a estrada há anos, e não apenas um combinado de feras de estúdio e palco que tocava com milhares de outros artistas. Rubão já passara pela abolição de Dom Salvador, tocava com Gilberto Gil, que homenagearia o seu pai com a bela João Sabino, em 1974, e também gravaria solo. Célie surge na tela usando uma camiseta branca e uma saia. Um visual comportado se comparado, por exemplo, ao que Rita usou. É anunciada por Tony Campelo, que solta um Ladies and Gentlemen para chamar a irmã. Célie canta O Trem do Amor, hit tardio de sua carreira, 1961. E vale lembrar que seu mais recente disco nem sequer havia saído há tanto tempo assim. Apesar de, diante das plateias de cabeludos, aquilo tudo soar como se tivesse sido lançado um século antes. Célie saiu pela Odeon em 1968 e já apontava para certa modernização, com ela cantando As Tears Go By,
dos Rolling Stones em português, recordando Banho de Lua em Tom Beach, um ano antes dos Mutantes jogarem a mesma canção no ácido, e gravando o tema de sucesso das telonas Bonnie and Clyde, tido como marco zero na nova Hollywood. Logo depois é a vez de Estúpido Cupido, por sinal, um ano antes de a mesma música voltar a ser hit graças à novela de Mário Prata. Na época, Célia estava voltando a se apresentar e no ano seguinte gravaria novamente. Seu novo repertório incluía até os anos 60, de Sá, Rodrigues e Guarabira, apesar de seu sucesso vir uma década antes, e já estava bastante adiantada no revival do seu próprio trabalho. Nunca mais voltaria aos estúdios e palcos, infelizmente. Morreu em 2003. Toca Raul. O que se vê nos últimos 25 minutos de Ritmo Alucinante é um daqueles momentos difíceis de se colocar em palavras, justamente por catalisar vários sentimentos, ideias e espíritos que brigam para mostrar exatamente o que eram aqueles tempos e o que poderia ser. Raul Seixas, pelo menos no que é exibido no filme, não há informação sobre se o show já havia começado, surge na penumbra. É iluminado pelos spots apenas depois de alguns minutos de algazarra musical proporcionados por sua banda, que incluía 2 nomes vindos do grupo roqueiro A Bolha, Arnaldo Brandão, baixista, e Gustavo Schoreter, baterista. Na época, o cantor curtia o sucesso de Gita, lançado em 1974, e se preparava para adentrar os estúdios de Philips para gravar Novo Aeon, disco que seria tipo como anticomercial, por causa do peso da música e das letras totalmente voltado ao magicismo crowleyano, e venderia bem menos. Curtia é maneira de falar. Várias testemunhas diziam que o show fez bastante mal a Raul, sempre propenso a excessos e depressões. O que se vê na sequência é quase um show pré-punk em que Raul encarna o elemento provocador. O som direto dá conta da animação da plateia, que consegue ser mais escutada que a própria banda. Raul cambaleia, ajeita o microfone e balbucia, abre aspas, permitido festival de rock no Brasil, Hollywood nas bocas, né? Fecha aspas. Reclama da luz direto nos olhos, abre aspas. Se eu não estivesse com óculos escuros, fecha aspas. E corajamente emenda a versão censurada do seu mais recente hit, Como Vovó Já Dizia, com versos como quem não tem papel dá o recado pelo muro e quem não tem presente se conforma com o futuro. Lembrando do que aconteceria anos depois no Festival de Águas Claras, quando Luiz Gonzaga, no palco, disse, abre aspas, então é essa que é a sociedade alternativa que Raul Seixas falava? Fecha aspas. Raul cita Antônio Conselheiro e emenda trechos de outras canções como Al Capone e Rockishi, como o Who fazia com My Generation. Abre aspas. Todo mundo tem direito de deixar Jesus sofrer. Fecha aspas. Disse, adiantando um verso que estaria em Novo Aeon, disco ainda não gravado e lançado. As Aventuras de Raul Seixas na Cidade de Thor, um rock baião extenso e repleto de influências de country e poesia de cordel, e um dos destaques do disco Gita, de 1974, vem na sequência. Raul, dizem várias testemunhas, fazia poucos shows durante o começo dos anos 1970. Isso acabaria tirando Gustavo de sua banda. O músico montaria a Cor do Som em 1977. Assim como Arnaldo, após tocar com Caetano Veloso e Gilberto Gil, montaria o Hanoi, Hanoi nos anos 1980. Cada apresentação de Raul era um momento único, no qual o cantor poderia estar muito louco ou muito sóbrio. Raul poderia não estar num bom dia, intimamente falando, mas proporcionou momentos de libertação pessoal a seus fãs e aos curiosos que assistiram à sua apresentação no festival, dizendo barbaridades que provavelmente não passaram despercebidas às censuras e aos agentes do DOPS. Na sequência, é a vez do hino Sociedade Alternativa, puxado por Raul na guitarra, com acompanhamento da plateia e dos vocais dos músicos. Raul pega um enorme papel enrolado como se fosse um pergaminho, com trechos das leis de Aleister Crowley e lê para a plateia, pedindo que apenas a bateria de Gustavo acompanhe a leitura. Em plena ditadura militar,
Raul pregava que o homem teria direito a se mover como quisesse, abre aspas, porque o planeta é dele, fecha aspas, e que o homem tem o direito de pensar, escrever, pintar, desenhar, esculpir o que ele quisesse, e de amar como ele quisesse, com quem quisesse, abre aspas. Viva o novo éon! De cantor o Brasil já é cheio, fecha aspas, gritou antes de sair do palco. Abre aspas. O homem tem o direito de matar todos os que poderiam contrariar esses direitos. Fecha aspas. Exclamou também, com ênfase no verbo. Não era bem a lei que os militares gostariam de ouvir naquele período. Ao que consta, Raul comentou ter ficado exilado por alguns meses em 1974 e tinha acabado de retornar ao Brasil, após ouvir de um emissário que, abre aspas, o Brasil me chamava, agora eu era patrimônio nacional, fecha aspas, palavras dele. Sua carreira tomaria outros rumos, com mais 2 discos pela Philips e o fim do seu primeiro casamento, o afastamento de Paulo Coelho e uma sequência de discos gravados em parcerias com um amigo de infância, Cláudio Roberto, com quem já vinha compondo por aqueles tempos. Maluco Beleza, a canção que o caracterizaria para sempre, só viria 2 anos após aquela noite em General Severiano. Mas estava claro que havia mais lucidez ali do que qualquer detrator de Raul poderia imaginar. Nos cinemas. Ritmo Alucinante não ficou por muito tempo em exibição. Não deve ter passado de 1 mês. E teve lançamento modesto no Rio e arredores. Chegou a ser exibido no antigo Cinema 1, em Icaraí, Niterói. Na zona sul carioca, o filme esteve em cartaz no Cineclube do Leme, numa mostra de revisão crítica do cinema brasileiro. Também foi um dos itens de um certo festival de música pop no cinema, no antigo Cinecapri, em Botafogo, onde até hoje funcionam salas do Grupo Estação. Dá para dizer que boa parte do público que assistiu ao filme viu Ritmo Alucinante bem perto do cenário de onde tudo foi feito e registrado. Anos depois, Ritmo Alucinante saiu em VHS e chegou também a ser exibido no Canal Brasil. Mas passou batido pelo mercado de DVDs, onde só surgiu de maneira pirata. Hoje é uma curtição, mais uma gíria dos anos 1970, que mostra como já foi o mercado nativo de filmes pop, como já foi o comportamento da juventude nacional e carioca zona sulista em sua maioria, e como eram as preocupações do músico de rock no Brasil. Saiu também um LP Hollywood Rock pela Polydor, mas com gravações de estúdio cobertas por palmas. A gravadora incluiu até material inédito de Rita Lee, gravado para o disco engavetado Tutti Frutti, em 1973. E depois, o mercado de concertos filmados no Brasil teria mais poucos e honrosos exemplos. John Toby Azoulay, que foi um dos colaboradores de Ritmo Alucinante, dirigiria um dos exemplos mais importantes do Brasil, Doces Bárbaros, com o registro político-afetivo musical da turnê que reuniu o Estado-Maior baiano em 1976, afetivo e musical pelas pessoas e pelas musicalidades envolvidas, político por pegar Caetano, Gil, Gal e Bethânia sendo criticados pelo aspecto comercial da turnê e por flagrar o processo de prisão de Gil por posse de maconha. Quando uma das canções novas do Giro já fazia referência a Rita Lee, que passara pelo mesmo problema tempos antes. Bem antes de Ritmo Alucinante, shows de Gal da turnê Fatal foram filmados por Leon Hitzman, mas não chegaram às telonas. O show Milagre dos Peixes, dado por Milton Nascimento e Som Imaginário, no anfiteatro da USP em 1973 e dirigido por Sévolo Siqueira, infelizmente nunca foi exibido comercialmente. Nos cinemas, chegou só uma versão curta-metragem, San Pablo, exibida como complemento de filmes estrangeiros entre 1979 e 1984. As frustrações de quem se metia a documentar shows eram claras, evidentes e doloridas. Pouca grana, equipamentos caros, pouca compreensão dos empresários e artistas. Com mais equipamentos, mais facilidade para importar coisas e um pouco mais de profissionalismo, as coisas ficaram um tanto mais fáceis nos anos 1980 e 1990. Mas aí já era a era do VHS.
e depois a do DVD, e depois a do streaming. Teve legado? Ritmo Alucinante termina deixando perguntas no ar. O que mais teria acontecido naquela noite no contato dos policiais com a turma cabeluda? Como era levar adiante um festival de rock em que as atrações eram todas nacionais e em que se enxergava uma separação tão nítida entre rock e MPB? Afinal, como não havia acontecido em vários festivais realizados pelo país, nomes como Caetano e Gil ficaram de fora do evento, para deixar evidente que o ambiente ali era outro e que a ideia era aproximar o máximo possível do clima woodstockiano. Mas como era passar o som numa época em que os equipamentos não estavam acostumados às guitarras? Como era trabalhar num evento de música tendo como base e como referência os grandes festivais da canção e os shows que o Brasil conseguia produzir na época? Estas questões dão vontade de rever o filme e de escrever sobre ele, e talvez de conversar com mais pessoas que estavam lá na hora. Um prato cheio para jornalistas. Em entrevista à revista VIP, Erasmo Carlos chegou a dizer que escutou de alguém que havia a ideia de levar o festival para outros cantos do país e que desistiram quando um cara foi preso cheio de LSD. Nelson Motta disse na mesma reportagem que isso não aconteceu e que a ideia era que o evento só tivesse mesmo show de Botafogo. O conceito de festival de rock não era de todo estranho ao país e já vinha dos shows lotados dos artistas da Jovem Guarda, de eventos como o Festival de Guarapari e das etapas do Festival Internacional da Canção. Uma ou duas câmeras na mão documentando material para cinema e não para TV eram novidades por ali. Possivelmente, um documentário sobre o documentário renderia muita coisa, até mesmo para descobrir quem era de verdade Marcelo França, uma figura bem pouco comentada do cinema brasileiro. Ritmo Alucinante, direção Marcelo França, 1975, 84 minutos. Registro do show Hollywood Rock, realizado em fevereiro de 75, que reuniu mais de 40 mil pessoas no campo do Botafogo, no Rio de Janeiro. É o primeiro filme do gênero no Brasil, mostrando a explosão da música jovem ao ar livre. Um depoimento sobre o rock enquanto forma musical e fenômeno sociológico e, sobretudo, com nova proposta de comportamento. Com Rita Lee, Tutti Frutti, Raul Seixas, Scarlett Moon, O Terço, Peso, Célie Campelo e Erasmo Carlos. Ricardo Scott é repórter de música e entretenimento no jornal O Dia, criador e editor do site popfantasma.com.br e tem passagem por publicações como Bis, Internacional Magazine, Scream e Elle, Laboratório Pop, Mundo Estranho, Billboard Brasil, Rolling Stones, Vida Simples, Backstage. Tem um livro escrito, Heróis da Guitarra Brasileira, ao lado de Leandro Souto Maior. Saiu pela Irmãos Vitale em 2015. Também é um dos colaboradores do livro 1973, o ano que reinventou a MPB, organizado por Célio Albuquerque, ganhador do Prêmio Petrobras de Jornalismo 2015 na categoria Regional Reportagem Cultural.